meus queridos e queridas! Muito bem-vindo ao canal da Lopes. Editor, roda a vinheta! Bom, gente, esse vídeo hoje é um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Que, aliás, eu tô sumidinha e eu prometo que eu vou melhorar. Vou trazer mais vídeos pra vocês. Eu quero, aliás, que vocês deixem no comentário que tipo de vídeo vocês querem, que conteúdo que eu produzo pra vocês, tá bom? Pode deixar. Gente, esse vídeo é muito especial pra mim. Porque, de alguma forma, eu quero muito, muito mesmo que vocês sejam alcançados. Tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, gente... Meu nome é Jennifer Lopes da Silva, eu tenho 21 anos, nasci dia 8/7/1999 e sou brasileira com muito orgulho, nasci em São Paulo, sou paulista, não sou São Paulina, sou corintiana e eu tô gravando esse vídeo pra dizer um pouco mais de quem eu sou, pra tentar me aproximar de você de alguma forma com a minha história de vida e com quem eu sou. Bom, tenho 21 anos, né? Já falei, sou bem novinha, com espírito de velha, mas eu amo a vida. Eu amo o dono da vida e eu acho de extrema importância que a gente mostre para as pessoas quem é o dono da vida. Algumas pessoas acreditam na lei do universo, algumas pessoas acreditam na lei do retorno, na energia do universo que você lança, que você recebe, e eu acredito muito em Jesus. Jesus pra mim é a razão de tudo, é quem me trouxe até aqui hoje. E eu quero dizer pra você de como eu sou grata e por que eu sou grata. Eu, novinha, 21 anos, vivi uma vida intensa, gigantesca, de experiência, aprendizado, altos e baixos, muitos defeitos e algumas qualidades. E isso aqui que eu tô vivendo, gravando e postando no YouTube, compartilhando um pouco da minha vida com vocês no Instagram, é tudo que eu sonho, é tudo que eu sempre quis. Eu tenho sonhos, tenho metas, que é alcançar muita gente, influenciar muita gente ainda nesse país, nesse mundo, e influenciar sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu vivo, sobre os meus princípios, aquilo que pra mim é fundamental. Bom, vamos lá, deixa eu dizer pra vocês, gente, por que a Jennifer é grata. A Jennifer, eu nasci em uma família pouco desestruturada, vamos dizer. Minha mãe biológica, Roseli, sempre foi viciada, assim, sempre assim, né? Depois que ela se envolveu com alguns relacionamentos, ela conheceu o mundo da droga, o mundo do vício e se tornou uma pessoa viciada, uma dependente, completamente dependente desses vícios. Conheceu meu pai também, né? Meu pai também me ajudou muito. E assim que ela engravidou de mim, o meu pai foi preso. E aí minha mãe já estava completamente jogada na rua. E nisso eu nasci. Nasci numa subprefeitura. E minha mãe, sem condição nenhuma de me criar, nem os meus irmãos, conheci... Eu não, né? Eu não tinha nem nascido ainda. Não, tinha nascido. Então, aí, a minha avó da minha mãe, minha avó materna, né, que fala, ela tinha uma amiga chamada Angelina, e aí a minha avó levou essa amiga dela pra conhecer a minha mãe, e aí essa amiga dela se apaixonou por mim, pelo meu irmão, e aí adotou a gente, né, nos adotou, e cuidou da gente, assim... Muito. Foi um anjo, foi o primeiro anjo que Jesus mandou na minha vida. E na vida do meu irmão, claro. E aí nisso, quando eu tinha uns 5 anos, se eu não me engano, uns 5, 6 anos, essa minha mãe, primeira mãe adotiva, teve câncer. E ela veio a falecer. Ela teve câncer de mama e ela veio a falecer. Eu sempre fui muito apegada a ela, meu irmão era
apegado a ela, mas a convivência dele com a minha avó era maior e ele tinha muito apego à minha avó e eu muito com essa minha mãe. E aí minha mãe faleceu no Hospital das Clínicas com câncer de mama e eu era bem pequenininha, mas são lembranças que não saíram de mim. E aí nisso, minha irmã mais velha, da primeira família adotiva, a minha irmã adotiva, ficou com a minha guarda, do meu irmão, e nós crescemos com ela. E quando eu tinha de 13 para 14 anos, Deus me trouxe mais anjos. Sônia, que era minha irmã, que é minha irmã biológica, não, minha irmã adotiva, ela também me adotou. E aí, assim que minha mãe faleceu, a minha irmã mais velha, Sônia, ficou com a gente, com a nossa guarda, minha e do meu irmão mais novo. E a gente ficou com ela eu fiquei com ela até uns 13 para 14 anos. Sônia foi um anjo também que Jesus me enviou, o segundo anjo, e para cuidar da gente. Claro que como famílias existem algumas complicações, não tinham muita estrutura, mas ela fez o que ela pôde com amor. E aí quando eu tinha 13 para 14 anos, Jesus enviou mais anjos para minha vida, que são os meus pais atuais. E aí lá vai a Jennifer para outra casa, outra família. E eles me adotaram. Eles eram meus pastores, né? Quando eu era criança, eram pastores dessa minha irmã Sônia, e aí eu conheci eles, me apaixonei. E a Sônia também já não tinha mais condições de cuidar da gente, porque ela também tinha outros filhos. E aí eu me apaixonei por eles e eles me adotaram. E ali eu cresci muito, eu aprendi muito, assim, muito. Eu era uma Jennifer quando eu fui pra casa deles, quando eles me adotaram. E depois Jesus me transformou, o amor de pai e mãe me transformou, porque querendo ou não eu tinha essa ausência, né, de amor de pai e de mãe. Meu primeiro pai adotivo, esposo dessa minha mãe Angelina, que faleceu de câncer, também faleceu depois. Mas a gente não era muito próximo, mas depois ele faleceu também. E aí fui adotada, conheci Jesus mais e mais e mais, mas não o suficiente para não cometer alguns erros, né? Porque a gente às vezes fala que a gente conheceu Jesus e comete tanta coisa que Jesus não faria, né? E aí conheci meus pais, tal, cresci, estudei. E aí quando eu tinha 18 anos, casei precipitadamente com a pessoa errada. Mas que foi um erro meu, uma escolha minha, e que depois eu tive que aguentar as consequências e encarar as consequências do erro. Casei, depois de 3 meses divorciei, e quando eu acho que eu fiz 19 anos, se eu não me engano, 19, eu saí de casa. Saí da casa dos meus pais pastores, e eu tava dando muito trabalho, assim, tava de verdade, assim, dando muita dor de cabeça, como muitos adolescentes, né? E aí não queria mais essa vida nos caminhos do Senhor, tava conhecendo outras coisas no mundo. E aí saí da casa dos meus pais e fui tomar meu rumo sozinha. Esse rumo me trouxe muitas dores. Esse rumo me trouxe muitas feridas. Hoje eu sou uma Jennifer com cicatrizes fechadas, não abertas, porque pela graça do Senhor Ele conseguiu me curar, porque só Ele consegue. Esse caminho que eu resolvi tomar me trouxe dores que eu não imaginava sentir. E aí no mundão, balada vai, balada vem, álcool, fumando e só coisa errada, só coisa que, no meu princípio, tá? Só coisa que traz um vazio pro meu coração. Trouxe um vazio pro meu coração. E aí eu me envolvi no relacionamento, me entreguei muito intensa, sempre fui muito intensa, de vários relacionamentos. Quem conhece minha vida sabe que eu já tive muitos relacionamentos. Talvez por conta dessa carência, essa falta de um pai na época, né? Porque hoje meu pai é muito presente, graças a Deus. E me envolvi nesse relacionamento, doeu, sofri. Fiquei 1 ano sem falar com meu pai quando eu saí de casa. Afastada completamente de laços de família, assim, completamente, assim, eu ia pras baladas e eu sentia que não era o meu lugar, eu sentia que Jesus tinha
coisa muito melhor e diferente pra mim. Mas eu não queria aceitar. O meu orgulho falou muito mais alto. Muito mais alto. A minha soberba me derrubou. Julgamentos vieram. Juízes, desembargadores, juízes não diplomados, juízes não formados, resolveram claramente me julgar. Julgar a filha do pastor que estava desviada. Julgar a filha do pastor que bebia, saía, virava à noite. Mas Jesus, sabe Jesus, ele não importa os julgamentos, ele não participa disso. Porque o julgamento dele é diferente do julgamento do homem. O amor dele é completamente diferente do homem. Ele cuida da gente quando a gente menos merece. Sabe? Menos merece, ele cuida da gente. Ele me livrou da morte, me livrou do lamaçal. Sabe aquele lamaçal do pecado onde você tá toda enrolada? Me livrou. Ele me resgatou quando eu achei que eu fosse morrer. Porque quando esse relacionamento que eu tive acabou, foi um relacionamento de 9 meses, que eu achei que eu ia ser pra vida inteira. Que ia ser pra vida toda. E aí quando acabou, da pior forma, eu não sabia o que fazer, tava sem chão. Eu não tinha mais contato com meu pai, porque eu tava brigada com ele. Tinha com a minha mãe, mas eu não sabia o que fazer, eu não tinha rumo. E eu disse pra minha mãe, eu falei, mãe, me tira desse buraco. Falei, mãe, me tira desse buraco porque eu não sei mais. Eu entrei numa depressão muito profunda. Muito profunda, muito. A ponto de ter que fazer tratamento na psiquiatra e na psicóloga. A ponto de ter que tomar remédio. Remédio pra dormir, calmante durante o dia pra conseguir não fazer uma loucura, porque me batia um desespero e era horrível, gente. Eu nunca vivi nada igual. Eu nunca imaginei viver. Eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, e eu era divorciada, traída e depressiva. Depressiva, doente emocionalmente, psicologicamente. E eu não conseguia entender, porque eu dizia, Jesus, se eu passei tanta coisa, se eu fui adotada por 2 famílias, se eu não tive presença de pai, sabe, biológico, mãe, por quê? Que eu ainda continuo sofrendo. E Jesus sempre dizendo, consequência do seu erro, né? Consequência daquilo que você plantou. E resumindo, eu sofri, doeu, gente. Depressão é real, não é brincadeira, não é fingimento, ansiedade é sim real. E eu sofri muito. Mas Jesus me alcançou. Conheci o meu esposo e eu tava numa fase, tava desviada da igreja, tinha sim voltado a me relacionar com os meus pais. A gente conversou, pedi perdão, nos perdoamos, choramos juntos, né? E eles foram tudo pra mim naquele momento. Me apoiaram, me deram força, me acolheram e cuidaram de mim como pais. Conheci o Breno, tava saindo da depressão, já tava melhorando. Conheci o Breno, Jesus me apresentou. Na verdade, eu conhecia ele assim de passar, de olhar, sabe? Eu nunca conversei. Conheci ele e revivi. Revivi porque ele foi um instrumento de Deus pra minha vida. Ele foi usado por Deus pra transformar aquilo que tinha morrido dentro de mim. E ficamos juntos, namoramos, voltei pra igreja. Tudo, gente. Jesus mudou tudo. Tudo. Revivi, eu era uma planta morta, eu era uma árvore morta. E Jesus me curou, Jesus me transformou. Muito. Hoje eu sou completamente diferente. Com princípios diferentes, com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes da vida. Porque Jesus me transformou. E eu quero finalizar essa história dizendo pra você que eu não sou perfeita. Erro, tenho muito defeito.
Mas tem uma coisa que Jesus me ensinou nessa caminhada, nessa história toda que eu resumi aqui pra você, é que não importa o nível de tristeza, o nível de doença, o nível que talvez um dia você chegou, pode ser lá embaixo, no fundo do poço, que Jesus não desiste de você. Jesus me ensinou que a vida é simplesmente uma dádiva, né? Que um dia a gente pensa em morrer, só que a gente não faz ideia do quanto a nossa vida é importante aqui na Terra. De quantas missões, de quantos objetivos, de quantas vidas Jesus quer que a gente alcance. E para isso você precisa estar vivo, precisa estar bem. Não é bem feliz 24 horas todos os dias, porque isso não existe, ninguém é super-herói. Mas feliz com a vida. Vai vir problema, vai vir aflição, mas a gratidão, a paz e a felicidade interior, ela tem que sobreviver dentro de você. De qualquer forma. Tem dia que você vai sorrir, tem dia que você vai chorar, mas em todos esses dias Jesus estará conosco. Tá bom? Se Ele me curou, Ele te cura também. Não existe depressão maior, não existe luta maior, não existe crise de ansiedade maior do que o nosso Deus. Espero que você consiga viver o que Deus tem pra você. Fiquem com Deus.